Fala, filhão! Para quem não me conhece no YouTube, eu sou o professor Cris, tá? Professor de Física. Então, hoje a aula será sobre termologia, o estudo da temperatura. Segue com a aula! Ei, vem com o professor Cris. Termologia. Professor, termologia. O que é termologia? Primeiramente, termo vem de temperatura. Logia, estudo. É o estudo da temperatura. Mas se nós vamos estudar a temperatura, primeiramente, o que é temperatura? Antes de mais nada, eu quero primeiro confrontar conceitos que muita gente confunde, principalmente com o dia a dia. Temperatura e calor. Aí, professor, eu pensei que temperatura era calor ou que calor era temperatura. Negativo. Primeiramente, o que é a temperatura? Vem, pai. Muito fácil. A temperatura ela está relacionada ao grau de agitação médio das partículas de um material. Indica o quão está vibrando a parte interna de qualquer que seja o material, os meios materiais. Um grande exemplo é a água. Se você analisar a água em termos normais, cerca de 25 graus Celsius, que é uma unidade de temperatura, Celsius, graus Celsius, observa que ela está bem tranquila. Agora, se você pegar essa mesma água em termos normais e emitir para ela, jorrar nela uma certa quantidade de influência externa, energia, que nada mais é, por exemplo, o fogo, observa que à medida com o decorrer do tempo, sabemos do dia a dia que a água vai esquentando, cada vez mais ela tende a ferver. Opa! Mas o que acontece aí? Tu tens então uma maior agitação da própria água. Você consegue visualizar aquele movimento que nós chamamos, de a água está fervendo, por exemplo. Peraí, mas se tem maior agitação, o que eu concluo? Que a temperatura ela é maior. Então nós já tiramos um conceito, que a temperatura indica o quão agitados estão as partículas, as moléculas de um material. Muito fácil. A temperatura então está correlacionada à agitação das partículas que constituem o material. Energia cinética média das partículas de material. Agora, e o calor? Cuidado! O calor, ele nada mais é que uma energia que só existe se ocorrer, aqui ó, cuidado, pai, a variação de temperatura, tá? O calor é uma energia em trânsito que vai existir com essa condição, ó, variação de temperatura. Cuidado com isso, certo? Vem, pai, vem aqui. Mas aí, além disso, toma outro cuidado. Sempre o fluxo de calor se dá do ambiente de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso de forma natural. Porque mais no futuro veremos sobre o estudo das máquinas, a termodinâmica. Aí já tem algumas exceções. Mas naturalmente sempre o fluxo de calor se dá do local de maior temperatura para o local de menor temperatura. Daí o nome energia em trânsito. Agora, filhão, o seguinte, é esse momento, pai, ó, tu vais conhecer aqui, ó, DC, dica do Cris. Primeiramente, eu vou te fazer uma pergunta. O calor sempre ele é quente? O calor só existe em condições de temperaturas altas? Vem aqui, pai. Já corta isso. A ideia de calor não está correlacionada com algo quente, tá? Lembra, o calor ele depende da variação de temperatura. Aí agora eu vou te perguntar. Se você analisar um material com baixas temperaturas, abaixo de 0 graus Celsius, tá? Por exemplo, vai para os polos.
Se você verificar uma pequena variação de, por exemplo, menos 50 graus Celsius para menos 40 graus Celsius. Opa! Ocorreu uma mudança de temperatura? Sim. Se ocorreu uma mudança de temperatura, então nós temos calor. Peraí, tu estás falando então que existe calor, entre aspas, no frio? É isso mesmo, pai. Existe a ideia do calor frio. Existe calor no frio, tá? Cuidado com isso. Vem. Bom, já que nós falamos sobre temperatura, falamos sobre calor, agora vamos citar sobre escalas termométricas, tá? O que é a escala termométrica? Nada mais é que você agora fazer a verificação da temperatura, né, e denominá-la com uma respectiva unidade de medida. Mas o que é unidade de medida? De modo geral, uma grandeza física, ela é complementada com o que nós chamamos de unidade de medida. Por exemplo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, a distância ela é medida em metros. O tempo é medido em segundo. Tanto o metro quanto o segundo são unidades de medida, respectivamente, de distância e tempo. No caso da temperatura, é a mesma coisa. Ela vai possuir uma unidade de medida que, de acordo com o Sistema Internacional... Mas o que é o Sistema Internacional? Nada mais é que uma convenção, tá, no meio científico para correlacionar as normas do conhecimento científico. Nesse caso, a temperatura no Sistema Internacional tem como unidade de medida a escala Kelvin. Tá? Mas o que são essas escalas? Tá? Nada mais é que você observar o comportamento, no caso da água, e observar também o que acontece com as estruturas do material, que no caso, em análise, a água. Ponto de fusão, ponto de ebulição é a nossa referência para você verificar o comportamento da água de acordo com esses três cientistas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit, que nada mais é que você olhar, entre aspas, para a temperatura e, opa, na escala Celsius nós temos 100 graus para o ponto de ebulição. Kelvin, 273, cuidado, viu? 273 Kelvin, não se lê graus Kelvin, tá? Não cometa isso. 273 Kelvin. E o ponto de ebulição para a escala Fahrenheit, 212. Agora, o que é esse ponto de fusão e o ponto de ebulição? Muito fácil. O ponto de fusão nada mais é que a temperatura, tá? É o limite da temperatura quando ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é quando tu tens um material líquido e tende a passar para o estado gasoso. É o limite ali na transição dos estados físicos, certo? Agora, é muito tranquilo você correlacionar as temperaturas. Por exemplo, quando você vai para a distância, conforme eu mencionei agora, o metro ele tem uma relação com o quilômetro, tem uma relação com o centímetro, tem uma relação com o milímetro. Isso nada mais é que nós chamamos de transformação de unidade. A distância também serve no tempo, hora para minuto, minuto para segundo e assim sucessivamente. Agora, aqui também é a mesma coisa. Essas três nada mais são transformações diretas, uma com a outra, significa a mesma coisa. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa a escala Celsius, de modo geral. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é utilizada a escala Fahrenheit. E, por exemplo, na Europa, Kelvin.
Tá? Lembra que o Kelvin também é do sistema internacional. Mas a sensação não é diferente, cuidado com isso. O 20 graus Celsius, né, a sensação térmica 20 graus Celsius percebido aqui no Brasil, vai ter um valor correspondente na escala Kelvin, que nós vamos já ver como é que faz. E vai ter um valor correspondente na escala Fahrenheit. Mas não significa que são valores, entre aspas, tá? Sensações diferentes. O valor, ok, vai dar diferente. Mas a sensação não é diferente. Tá? É apenas uma transformação de unidade. É esse momento, pai, que você anota aí. Tá? Vai, tira o print, mas não esquece disso. Tirou o print? Então, vem aqui. Tirou o print? Vem aqui, ó. Exemplo. 20 graus Celsius. Como é que eu sei a correspondência de 20 graus Celsius em Kelvin ou Fahrenheit? Muito fácil. Como é que eu faço para saber o mesmo valor de 20 graus Celsius na escala Kelvin? Isso aí é mais fácil, pai, ó. Eu quero saber na escala Kelvin, certo? Vem. Basta você pegar o valor na escala Celsius, dos 20 graus, e somar mais 273. Então, 20 graus Celsius, na escala Kelvin, vai, isso. Right? Mais fácil que isso, tá? Vem. E filhão, outro exemplo é a relação de transformação de Celsius para Fahrenheit. 20 graus Celsius na escala Fahrenheit. Super tranquilo. Se você quer saber na escala Fahrenheit, nós chamamos de TF, temperatura em Fahrenheit. Como é que eu sei o valor de 20 graus Celsius nessa respectiva escala? Tranquilo. Basta você pegar 1,8, multiplicar com a escala, com o valor da temperatura, o valor da temperatura informado, que é 20, e sempre somar 32. O 1,8 e o 32 sempre são fixos. O que vai mudar aqui é o valor da temperatura em Celsius. Então, 20 graus Celsius na escala Fahrenheit é... Aqui, pai, muito tranquilo, ó. Toda vez que um número que tem vírgula, no caso 1,8, que multiplica um que tem zero, você pode eliminar essa vírgula com zero. E fica 18 vezes 2, isso. Certo? 36. Mais 32. Essa hora, pai, vai rápido, isso. Quanto deu? Já? Bora! 68. 68, o quê? Lembra que nós estamos obtendo temperatura em Fahrenheit. Então, graus Fahrenheit. Aqui, então, 20 graus Celsius, por exemplo, aqui no Brasil, equivale a 68 graus Fahrenheit nos Estados Unidos, por exemplo. A sensação é a mesma. Apenas os valores são diferentes, mas a sensação térmica é a mesma. É essa hora, pai, ó, que tu anota aí, coloca o coraçãozinho do lado, lembra? Tá? Não esquece disso aqui, ó. Para transformar de Celsius para Fahrenheit, é a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. Lembra que primeiro faz a multiplicação e no final você soma 32. Certo? Tira o print, pai, tira o print. Tirou? Voltou. Olha lá. Então, vamos aqui fazer a expressão geral para qualquer que seja as transformações de temperatura. Aqui eu estou falando de 3. Mas, professor, eu já vi sobre uma tal de escala desconhecida. Um termômetro desconhecido. Calma, pai, não te agonia.
Nós vamos chegar lá. Mas sobre essas três, o conceito vai ser o mesmo para a escala desconhecida, termômetro desconhecido, o que vier, nós estamos preparados. Agora, te faz de doido e não compartilha esse vídeo. Deixa o like e te inscreve no canal. Vem! Olha lá, filhão, seguinte, como é que eu faço então, professor, para transformar qualquer que seja as temperaturas de todos os termômetros possíveis, de todas as escalas? Fácil. Sempre você pega a temperatura desconhecida, você quer saber. Vou chamar aqui ó, de TC, temperatura em Celsius, TK, temperatura em Kelvin, e TF, temperatura em Fahrenheit. Então a gente faz aqui, ó, sempre. Essa respectiva temperatura, que é a variável desconhecida, a pergunta da questão, é sempre essa temperatura menos o ponto de ebulição. Cuidado. Desculpa. O ponto de fusão. Tá? O ponto de fusão. Então é a temperatura, você quer saber, menos o ponto de fusão. Então, ó, TC menos o ponto de fusão da escala Celsius. É zero. Então, TC menos zero. Tá? É diretamente proporcional, ou seja, eu divido. Tá? Diretamente proporcional, você divide. Aí tu vai fazer o seguinte, ó. A temperatura do ponto de ebulição da respectiva escala, que é 100, menos o ponto de fusão. Então, olha lá, só para recapitular. O que nós estamos fazendo aqui é uma proporção para você transformar qualquer que seja os valores de temperatura entre todas as escalas, tanto das escalas conhecidas, quanto de termômetro escalas desconhecidas, que é uma dica mais adiante. TC menos o ponto de fusão, que é zero para a escala Celsius. Ponto de ebulição menos o de fusão. É igual, já que nós estamos fazendo uma proporção, lembra que a proporção ela é uma igualdade de razões, divisão. Agora eu preciso saber o valor, a correlação da escala Kelvin. Muito fácil, é só aplicar a mesma coisa. Temperatura em Kelvin, TK, menos, qual é o conceito? É a temperatura desconhecida menos o ponto de fusão. Quanto é o ponto de fusão da Kelvin? 273. Diretamente proporcional. É a maior menos a menor agora. Vai. 373 menos 273. Observa que o que foi aplicado para Celsius também foi aplicado para Kelvin. Temperatura que tu queres saber menos o ponto de fusão. Temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. E a mesma coisa tu vais fazer para a escala Fahrenheit. Tá? Olha lá. Temperatura que você quer saber, TF, pode ser qualquer que seja ela, menos o ponto de fusão, que é 32, a temperatura do ponto de fusão. É diretamente proporcional ao ponto de ebulição, 212, menos ponto de ebulição, menos o ponto de fusão. Aqui tu tens então a proporção que te responde qualquer que seja as transformações de temperatura. Mas observa que aqui nós podemos fazer um arranjo, né? Dar uma organizada nessa proporção. Olha lá. TC menos zero. TC sobre 100 menos zero. 100. Que é igual. Aqui uma letra menos o número, mantém. TK menos 273 sobre, bem, isso, tá 100. Right? Igual
Uma letra menos um número, mantém. TF menos 32 sobre... Vai, só tu, quanto dá aqui? Rápido. Isso. 180. Certo? Então aqui, ó, tu tens proporção e todo número que está na divisão, eles possuem zero. Então tu podes pelo menos eliminar um de cada, ó. E além disso, também os números que estão na divisão dessa proporção, eles são pares. Então, se todos eles são pares, você pode dividir todos eles por 2. Ou simplificar, que é para poder facilitar as expressões no decorrer do desenvolvimento da resolução da proporção. Tá? Então, no lugar do 10, 10 sobre 2, você simplifica e obtém 5. 10 simplificado por 2, 5. E o 18 simplificado com 2 dá 9. Então, tu chegas à seguinte conclusão. Que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aqui tu tens então a conclusão da transformação de temperatura, qualquer que seja ela. Ei, filhão, agora vamos lançar essa questão FCC 2016 sobre escala desconhecida. Tá? Vem com o professor Cris. Observa que ele menciona os valores do ponto de fusão e ebulição de uma escala hipotética chamada de escala H, certo? Tente fazer. Vai lá, filhão. Conseguiu? Vem com o professor Cris então. Olha lá. Observe o seguinte. Ele chama de escala H, né? Escala hipotética. Observa que ele deu os valores correspondentes ao ponto de fusão, ponto de ebulição. O ponto de ebulição é de menos 180 graus hipotéticos, certo? É a escala criada. E o ponto de fusão, 60 graus da escala hipotética. Só que observa também que ele quer saber quanto corresponde 100 graus da escala hipotética. Em qual escala? Na Fahrenheit. Tá? Só que para isso tu precisas saber as informações da escala Fahrenheit. Tá? Só lembre que o ponto de ebulição é 212 graus e o de fusão 32. E a pergunta é justamente o nosso TF, ó. A escala na temperatura Fahrenheit. Só que aqui tu tens então uma escala desconhecida. Mas como é que eu faço isso? Vem com o professor Cris. Vem, pai, que aqui, ó, basta você aplicar o conceito que já foi mencionado. Fazer a correlação entre duas medidas de temperatura. Lembra? No conceito, nós fizemos a temperatura que nós queremos saber, o que nós temos de informação, que é a mediana, menos o ponto de fusão. Lembra da proporção? Razão e proporção? Então vai lá. Como é que nós fazemos? Temperatura do meio, 100 menos o início. Então vai lá. Meio menos o início. 100 menos a temperatura de fusão, 60, sobre, diretamente proporcional. A temperatura de ebulição, cuidado, menos 180. Tá? Cuidado. Lembra que é uma subtração. Ebulição menos fusão. Então, menos 180, que é o valor da temperatura no ponto de ebulição, menos da expressão 60. Cuidado com isso, tá? Quando for sinal negativo. Diretamente proporcional, ou seja, eu tenho as informações da escala hipotética,
e quero transformar em Fahrenheit. Aplica a mesma coisa. O meio menos o início. Então vai lá. TF menos 32 sobre, vai lá, o fim, que é o de ebulição, que é a maior, de modo geral, aqui, claro, né, na Fahrenheit, que aqui já não foi válido isso, 212, menos o início, que é o de início, aqui a gente está chamando de fusão, tá? 32. Isso. Agora, pai, desenvolvimento de expressão. Vem. Aqui, ó. 100 menos 60. 40. Sobre. Cuidado. Menos 180. Menos 60. O que a matemática básica nos diz? Soma e conserva o sinal, certo? E vai. Só contigo. 240. Como é negativo, conserva o sinal menos 240, que é igual. Uma letra menos um número, mantém. Lembra que você quer saber o valor da temperatura em Fahrenheit. Então essa é a nossa variável, é o x da questão. Sobre 212 menos 32, 180. Mesmo conceito que nós aplicamos, nós temos uma proporção onde os números de baixo, denominador, tem zero, tu podes eliminar. Além disso, números pares. Observa que o 24 e o 18, eles podem ser simplificados por quanto? Isso, vai, por 6, certo? 24 por 6 dá quanto? Só tu. 4, então aqui dá menos 4. E o 18 por 6, isso, dá 3. Observe que nós estamos cada vez mais reduzindo a nossa expressão, certo? Cuidado aqui, ó. 40, só desse lado esquerdo da igualdade. 40 sobre menos 4. 40 sobre menos 4 vai dar menos 10. Que é igual do outro lado. Não mexeu na parte de cima do numerador, então mantém TF menos 32 sobre... Aqui, ó, vai lá, filhão. O 3 que sobrou, viu? Não te agonia. Ah, mas como é que eu vou encontrar o valor do TF? As propriedades, pai. Aplica as propriedades. Lembra, se você quer encontrar esse valor desconhecido, você deve aplicar os conceitos que a gente está dividindo de um lado da igualdade, passa multiplicando e vice-versa. Então o objetivo aqui é isolar o TF. Para isolar o TF, aqui, ó, tira o 3 que está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Cuidado que é negativo. Menos 10 vezes 3, ou 3 vezes menos 10, vai dar menos 30. Do outro lado da igualdade, quem sobrou? TF menos 32. Vai lá. TF menos 32. Ah, pessoal, mas eu quero encontrar o TF, né? Então, tu tem que isolar. Para isso, tira o menos 32 de um lado da igualdade e joga ele para o outro lado. Se ele está menos, ele vai para o outro lado, isso, positivo. Cuidado que aqui está negativo, viu? Então, repete o menos 30. O 32, que era negativo, ele troca de lado e muda o sinal. Mais 32, veio positivo. Que é igual, quem sobrou do lado direito da igualdade? O TF, que é a nossa pergunta. Tá? É o que nós queremos saber. Menos 30 mais 32. Sinais contrários, subtrai e dá o sinal do maior número. Menos 30 mais 32 vai dar 2. E o maior número aqui é o 32. Logo vai ser o sinal positivo. Então a temperatura em Fahrenheit é de 2 graus Fahrenheit. Observa aí, pai, que é dessa forma que você encontra uma escala desconhecida, uma escala hipotética sobre temperatura, tá? Vem com o professor Cris, Física na Pressão.